Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Follow the AR e nesse vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série Contando com Dados. Mas antes você pode ter reparado que eu passei mais ou menos uma semana sem postar vídeo nenhum. E isso aconteceu porque eu estava pensando um pouco em como nós vamos dar prosseguimento à nossa série. Eu percebi que a gente já tem um conhecimento bom para desenvolver, pegar alguns dados e desenvolver alguns gráficos, desenvolver algum tipo de projeto. Então eu comecei a pensar que projeto seria esse que nós iríamos desenvolver. Se eu pegaria um dataset público, né, dataset com CC0, ou nós montaríamos um do zero. Então eu optei por montar um dataset do zero. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou passar para vocês como construir um algoritmo para coletar os dados do Twitter, alguns tweets, e nós vamos montar alguns relatórios futuramente com essa base de dados que nós vamos coletar, tudo bem? Mas para explicar um pouco melhor para vocês o porquê disso, eu preparei uma série de slides. Vamos aos slides para eu conseguir explicar um pouco melhor para vocês como essa segunda parte do projeto vai se desenvolver, ok? Então, eu estou com os slides preparados. Vamos começar então nosso primeiro projeto. Até agora nós vimos os elementos para construirmos uma história com dados, porém não vimos isso aplicado na parte prática. Então, no prosseguimento da nossa série agora, nós vamos aplicar um pouco, nós vamos ver aplicado isso na prática. E como faremos isso? Vamos coletar os dados do Twitter usando a linguagem Python e uma biblioteca dela chamada TweetPy, e vamos analisar esses dados para construirmos relatórios sobre as nossas análises, sobre as análises que nós formos fazendo durante esse projeto. E como faremos isso? E por que faremos dessa forma? Eu acredito que fazer um projeto de relatório do zero é mais interessante do que pegar um data frame pronto do Kaggle ou de algum dado público, porque o que acontece? É, Quando nós trabalhamos com análise de dados e ciência de dados, na maioria das vezes, ou quase sempre, esses dados eles não vêm prontos, todos formatados, todos bonitinhos, para nós produzirmos os nossos relatórios, como é o caso do Kaggle, por exemplo. O Kaggle ele já tem os dados todos basicamente pré-processados, todos formatados, e ele pede para que nós façamos algo, por exemplo, calcule uma média, crie um algoritmo de machine learning para indicação de filme. Então os dados eles já estão separados e organizados. E eu acredito que isso não mostraria, por exemplo, a realidade da ciência de dados e da análise de dados como ela realmente é. Então, eu acredito que construir um modelo para coletar os tweets das pessoas baseado numa hashtag e então separar, tratar esses dados vai ser mais interessante para vocês. E outra coisa, quando nós montamos um relatório ou um dashboard, temos que ter em mente que tanto o relatório quanto o dashboard eles têm um tamanho finito. O relatório são as folhas, o dashboard é a tela, mas eles têm um tamanho finito. Então, essas coisas que nós construímos, elas sempre são enviesadas de acordo com o viés do analista ou da empresa, né? Então, isso vai dar a oportunidade de
mostrar para vocês algumas decisões, ou até decidirmos juntos, sobre o que entra e o que não entra no nosso relatório final, o que nós vamos considerar importante e o que nós não vamos considerar como sendo tão importante assim, ok? Eu acredito que isso vai aguçar um pouco mais o pensar e o raciocínio de vocês, ok? Então, nos próximos episódios, iremos começar a definir alguns elementos do escopo do nosso projeto e as ferramentas que iremos utilizar. Tudo bem? Então, obrigado a todos. O que eu tinha para falar para vocês nessa aula era isso. Tudo bem? Agora vamos voltar à tela grande para eu fazer algumas considerações finais com vocês. Então, nessa aula foi mais uma apresentação, mostrando para vocês esse projeto que eu acredito que é um projeto bem interessante e que nós já temos o conhecimento necessário para desenvolver ele, tudo bem? E lembrando a todos que qualquer dúvida durante o andamento é só deixar aqui as perguntas, tudo bem? Que na medida do possível eu vou respondendo. Se tiver muitas perguntas sobre o mesmo tema, eu faço um vídeo extra para responder. E uma outra coisa também que não é que vá mudar, mas eu vou fazer, eu quero alinhar com esse projeto que nós estamos fazendo aqui, é o nosso spin-off chamado Contando com Dash. Eu vou continuar com ele, passando as partes principais da biblioteca Dash, né, como construir o dashboard. Porém, agora que nós temos um projeto que nós estamos fazendo aqui, um projeto principal, eu vou querer alinhar o Dash com esse projeto. Então, vai chegar uma hora que nós vamos, tanto lá quanto aqui, trabalharmos com esse mesmo projeto. Aqui nós vamos, por enquanto, analisar os dados, pegar a parte teórica, e no Contando com Dash nós vamos ir construindo o nosso dashboard das nossas análises, tudo bem? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Lembrando que, novamente, qualquer dúvida é só perguntar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações e curtir e compartilhar com o seu amigo ou seu colega de trabalho, tudo bem? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.